fazer os nossos combinados todo dia, sabe? Os combinados são importantes. Às vezes nem se fala neles. Às vezes é só no olhar a gente já se percebe entende. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Gente, hoje eu estou realizando um sonho de consumo. Vou fazer um podcast com uma psicóloga. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei 10 anos indo na psicóloga. E o psicólogo tem um dom de estar sempre bem. É um dom, é uma coisa... Ó, tu olha assim, 10 anos e a pessoa sempre bem. Isso é técnica, né? Isso é só técnica. Só quem olha de fora. Nossa! Cara, deve ser muito bom ser psicólogo. Porque você tá sempre bem, sempre assim, né? Mas é uma forma, né? É uma técnica que você aprende para você trabalhar, né? Na hora que você entra no seu consultório e você vai trabalhar com o seu paciente, você tem que deixar da porta da rua para fora os seus problemas, a sua história. Você é todo ouvidos e acolhimento para aquele paciente. Ali está o teu foco. Tá, mas antes da gente entrar por aí, eu quero que você me diga, que você diga para os nossos assistentes da rádio, do YouTube, do Instagram, seja lá onde for, Geórgia do que mesmo? Geórgia da Rocha Guimarães. Eu não gostava do da Rocha, né? Eu até falo Geórgia Guimarães, mas de um tempo pra cá eu falei, não, da Rocha, eu entendi, é bonito, porque depois que eu voltei pra minha fé católica em 2000, e aí que eu entendi que a Rocha era Cristo, eu falei, nossa, eu sou Geórgia da Rocha, não vou deixar passar isso. Não, é uma coisa de continuidade, né? De perseverança. Né? Bonito. E eu sou psicóloga, como você falou, né? Já há muitos anos, me formei em 94 pela PUC, em 95 colei o grau, e desde então venho atuando na área, passei por diferentes áreas, mas sempre guardava meu tempinho para a área clínica, sempre foi um encantamento, mas já trabalhei em recursos humanos, trabalhei com seleção de pessoal, treinamento, já fui militar da Marinha do Brasil, temporária, trabalhei temporária. Também, trabalhei 8 anos, né? 8 anos, mas eu fiquei 6 anos e pedi para sair porque chegou um ponto que trabalhar no Hospital da Marinha estava roubando do meu tempo no meu consultório e o consultório estava crescendo. E eu entendia que lá era o meu lugar, eu não tinha vontade de me tornar uma militar do corpo, nada contra, mas assim, não era o meu propósito de vida. Foi um momento de vida, eu sou muito grata por ter vivido esses 6 anos lá, mas foi uma necessidade que se impôs e eu abracei. E aprendi muito lá, porque as profissões que eu pude trabalhar lá, em empresa nenhuma eu trabalharia, né? Mergulhador de combate, pessoas que estão se voluntariando para ser força de paz junto. Tu atendeu essas ONU, pessoas, é isso? Sim, essas pessoas a gente selecionava e fazia testes psicológicos para ver se enquadravam no perfil para ir para uma área de guerra, né? Para trabalhar com uma destruição, para ser força de paz ali. Ou então para trabalhar durante um ano confinado num container na Antártica, fazendo pesquisa e dando suporte a grupo de pesquisa. Então, hoje dá muito ibope o Big Brother, porque tem lá as câmeras, mas lá é o real Big Brother, né? É um grupo pequeno que fica confinado e no período de inverno, no continente antártico, é mais sombra do que luz, né? As horas do dia são curtas, e, por vezes, eles ficam literalmente soterrados pela neve. Mas, assim, no caso, tu percebia características da pessoa? Isso, a função perfil, do psicólogo, né? Do perfil... o perfil, quando a gente fala que vai aplicar teste psicológico, o pessoal até sua frio, né? Fica, ai meu Deus, acha que é meio brusco. Que não é nada disso. Na verdade, é uma atuação técnica. Você tem... A partir de um trabalho de pesquisa junto, no caso militar, ao comandante, a pessoa que vai comandar aquele grupo, que vai estar à frente, todo o projeto de trabalho, e a gente vai vendo quais os temperamentos, tem a possibilidade de conviver melhor ali e dar conta de executar as tarefas propostas. Então, a gente desenha, né, junto. Mas essas pessoas já eram... Já eram militares, mas só o fato de ser militar não garante que ele vai executar bem ali, porque antes de ser militar ele é um ser humano.
Então, cada um tem a sua história, seus traumas, suas cicatrizes de vida. Um é mais ríspido, o outro é mais sensível. Quando a pessoa chega uma pastinha a respeito da história da pessoa, né? Sim. E aí tu tem um prazo. E a gente tem um prazo. E a gente faz uma série de testes. A gente pode colocar entrevistas típicas, tipo de entrevistas clínicas, para levantar a história de vida, para deixar a pessoa falar, para você poder fazer a leitura daquela pessoa ali ao vivo na tua frente. Então, é como se você fosse compondo um álbum de várias fotografias. O teste psicológico é uma fotografia daquela pessoa, de uma parte dela. Claro que o ser humano é muito mais rico e complexo, mas a gente tenta montar minimamente esse quebra-cabeça usando da expertise da psicologia para você poder fazer essa costura, essa leitura e fazer inferências, assim. Esse perfil, a tendência dele se comportar sob pressão é tal. A tendência... Então, a gente faz, claro, que uma estimativa. Não é uma coisa 100%, mas a gente tenta chegar para minimizar futuros problemas, né? E, claro, os problemas podem acontecer, mas você tem um manejo quando você tem uma pessoa ali que você consegue lidar melhor, você consegue ter um manejo para resolver. Então, se você põe pessoas de temperamentos que se conflitam, que batem de frente, imagina você conviver com uma pessoa assim durante um ano, confinado, vão se pegar de tapa. Pois é, nós vamos chegar nessa parte de conviver 2 anos confinado. Não foi fácil. 2 anos confinado, né? Com pessoas, com notícias ruins. Sim. Né? E nós estamos, no momento, nós estamos em 2023, não sei quando é que isso vai ser visto, né? Nós passamos por nós estamos no momento de porque antigamente faltavam notícias. Sim. Agora é um absurdo assim de notícias. É um excesso. É um excesso. Então, eu vejo assim pessoas assim que às vezes eu falo, gente, não pode ir de peito aberto na notícia. Sim. Você tem que saber, tá vindo da onde isso? Exatamente. Qual é o caminho, qual é o perfil desse lugar que eu estou vendo a notícia? Buscar as fontes, né? Tá na moda essa coisa do fake news, para entender se aquilo é fato, ou é fake, ou é mentira, ou é um exagero, ou tá pintado com cores mais fortes, mas isso requer uma certa maturidade que eu acho que a gente ainda está construindo. Então, é muito comum, né, nessas passagens de geração, esses extremos. A gente sai de um extremo para outro. Então, de um momento que não se tinha quase notícia, a notícia demorava a chegar, para uma aceleração de informação e um oceano de informação inesgotável, que se você der um Google em qualquer coisa hoje, você recebe na tua casa a informação. E a gente está caminhando ainda mais adiante para essa tal da inteligência artificial, que vai trazer mais aceleração, mais novidade, que a gente ainda tem que pensar sobre ainda para entender como lidar com isso. Mas o que a gente já tem hoje é para o bem e para o mal, né? Como na vida tudo, né? Então, o excesso de informação muitas vezes é bom por um lado, mas ele pode ser patológico, danoso por outro. Então, o equilíbrio, que a maturidade é que vem trazer, né? Esse equilíbrio é mais do que necessário. E, às vezes, se você está falando de uma criança, esse ponto de equilíbrio tem que ser o pai e a mãe, ou os responsáveis por criar essa criança. O problema é quando a gente se depara com adultos que são mais infantis do que as crianças, e que tem acontecido, né? Tem acontecido isso? Tem acontecido, né? E a gente isso tu percebe lá no atendimento? Eu percebo no atendimento. Porque, como eu estava falando, a gente sai muitas vezes de um extremo para o outro. Então, eu sou de uma geração dos anos 70, 80, onde a autoridade de pai era muito clara, onde a chinelada acontecia, o castigo idem. Eu não estou fazendo apologia a bater em filho nem chinelada, mas eu estou dizendo o que acontecia. E aí, obviamente que várias pessoas ficaram com seus traumas. Eu também fiquei. Eu não era espancada, mas tinha gente que chegava ao excesso de ter o espancamento, né? De ficar com marcas. Mas eu tomei os meus tapinhas, os beliscões, puxão de orelha, aquela havaiana no bumbum.
tomei, né? Óbvio, né? Óbvio. Né? Pimenta na língua quando falava palavrão. Ah, Nossa! Tinha isso na minha casa. Lá né? no sul não tinha. Não podia falar palavrão, respeito ao professor. Então, Nossa, respeita o professor. O professor entrava na sala, a gente levantava, entrava para a sala. Eu estudei em várias escolas, mas eu estudei, minha primeira escolinha era uma escola de freiras, na Tijuca, num bairro aqui na zona norte do Rio. E a gente tinha que formar com a sua turma fila. Cantava o hino nacional? Cantava o hino. Nossa, e fazia uma oração. E rezava Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo. E aí a gente ia para a sala. O dia começava assim. Ia para a sala e não podia fazer bagunça na fila. Você ia na fila, era um cutucando o outro, mas discretamente para a professora não ver. E a gente se divertia também. E ia para a sala. Então tinha aquela coisa de não ter a conversa em excesso, a professora falava, era autoridade, porque você já tinha treinado essa autoridade dentro de casa. Teu pai e tua mãe tinham autoridade. Mas por alguns traumas, né, algumas pessoas, e eu acho bom que a gente tem sempre dar um passo adiante do que os nossos pais fizeram, foi o que foi possível para eles. Eu não gosto de dizer assim, a culpa é do meu pai, não. Pai e mãe têm responsabilidade. Culpa eu acho que mexe com outro lugar. A culpa não nos leva a evoluir. Mas se eu me responsabilizo por aquilo, peço desculpa, me reconcilio, dou o perdão, isso nos faz crescer. Isso é psicologicamente positivo. Então, algumas pessoas, por conta disso, com os meus filhos eu vou fazer diferente. E erraram na mão, no sentido de tudo pode, não vou dar limite, não vou deixar meu filho de castigo, não vou bater, não vou isso, não vou aquilo. Aí chegou, às vezes, não digo todos, tá? Estou falando assim de uma forma geral, mas chega um outro extremo, que é o de não dar limite. E as crianças são seres em desenvolvimento. E o limite é necessário ao desenvolvimento. E a criança, ela parece que ela testa o limite, né? Porque é necessário, é estruturante para o desenvolvimento mental, psicológico, né, dela. Do que pode, do que não pode, dos contrastes, da busca de coerência. É muito ruim um pai que diz não, uma mãe que diz não, e no momento seguinte diz sim para a mesma coisa. E aí a criança fica na confusão, é não ou é sim? Pode ou não pode? Então, essa confusão, essa ambivalência que a gente fala, gera mais doença do que saúde, porque gera incoerência. E quando a gente fica na confusão, nos adoece mais rapidamente. Então, as pessoas estão confundindo um pouco traumatizar com frustrar. Traumatizar algo além, que realmente traz danos. A frustração é a interdição. A frustração é estruturante. Quando eu digo não para o meu filho quer muito uma coisa, é normal que ele fique chateado comigo, é normal que ele faça uma birra, que ele teste a minha paciência, né? Se ele for uma criancinha, que ele faça uma malcriação, que ele fique bravo. Eu falo, tudo bem, é o seu direito, você pode ficar bravo. Mas a mamãe te ama mesmo assim. E é por isso que eu estou dizendo não pode. E não pode porque não. E ela vai ficar brava, mas ela vai ter que catar os caquinhos dela, se reestruturar e superar esta frustração. Por isso que eu digo que a frustração ela é estruturante nesse sentido. Porque quando a gente for para a vida aí fora, a vida não vai passar a mão na nossa cabeça, não vai dizer sim o tempo todo. Então, são essas frustrações que eu vou vencendo, esses limites que eu vou testando e vou entendendo até onde eu posso ir, até onde vai meu poder de convencimento, até onde eu consigo persuadir, aonde é que eu tenho que lidar com a marcha ré, não, tenho que me botar no lugar, o quanto que é difícil para mim exercitar a humildade de dizer eu estou errado, eu peço desculpas. Então, tudo isso é treino que a gente começa na família, continua na escola, para chegar no campo social na vida adulta. Então, eu digo que ao longo desse caminho, a gente vai formando a nossa caixinha de ferramentas. Né? Essa coisa de que na idade de 6 anos, essa idade é importante, existe esse timing assim? Eu não seria tão rigorosa com uma idade, mas eu falo de ciclos, momentos. Alguns dizem 7, tem gente que diz que 3 anos é a adolescência da infância, que é a hora que a criança já está falando, já está controlando os esfíncteres.
normalmente já está desfraldada e ela começa a testar o limite com 3 anos, com 7 novamente. Então, assim, nós somos marcados por ciclos de mudança. A gente estrutura, aí dá um salto qualitativo, vai para uma outra etapa. Aí vai manejando, estrutura mais um pouquinho, outro salto e vai para outra etapa. Então, eu digo que, psicologicamente, a gente pode dizer que a vida é feita de aproximações e afastamentos. Então, para eu me aproximar da vida adulta, eu vou me afastando da infância, né? Não dá para ter tudo o tempo todo. Então, é claro que a criança, a gente brinca, a minha criança habita em mim. Claro, a gente é esse todo, a gente vai carregar. Mas eu não posso, aos 40, estar fazendo a birra que eu fazia aos 5. Pega nem bem, né? Não pega nem bem. Então, assim, essas ferramentas que a gente vai, que são as ferramentas emocionais, é que vai ajudando a gente a ter um melhor manejo nas crises. Porque o que o psicólogo, né? Muita gente tem preconceito com a psicologia ainda. Nossa, né? ainda, né? Coisa de maluco. Psicólogo... Apesar que tá mais na moda agora, que depois da pandemia o pessoal viu que o buraco era mais embaixo e buscou muita ajuda online na Aconteceu época. Isso, então? Muito, assim. Meu terapeuta, né? Porque eu faço terapia, faço isso é muito interessante, até é bom frisar isso, gente. Ela é psicóloga e ela faz terapia. É claro que, assim, com todos esses anos de trabalho que eu tenho, de experiência, eu posso até ficar um tempo sem terapia. Mas eu acho prudente, conveniente para mim, ter esse exercício, que a terapia é um exercício de autoconhecimento. E como a gente é um ser que está eternamente em construção, graças a Deus a gente está sempre com a possibilidade de evoluir, e a evolução nem sempre é suave, tem suas dores. Então, poder se olhar e manter o seu autoconhecimento em dia possibilita que, quando você for olhar para o seu paciente, você tenha esse exercício de compaixão, de sair de si e entender o que é seu e o que é do outro, para não se embolar com a história do outro, porque é possível. Somos seres humanos. Então, existe essa possibilidade. Existe. Às vezes, um paciente seu chega contando uma história de vida muito semelhante com a sua, né? E aí você pode escorregar ali, é uma casca de banana para você, se você não estiver atento, né? Claro que a gente tem a técnica do manejo para olhar essa contratransferência que a gente fala, né? Que o paciente transfere para o terapeuta dele, que ele empodera muitas vezes esse terapeuta, quase que, como eu falei, né? Acha ele, né, um ser sábio e acima, né, o sujeito do suposto saber, ele acredita que ele sabe tudo, mas também o terapeuta transfere coisas para o paciente, né, a contratransferência. Então, essa via de mão dupla que existe, não só na relação terapêutica, mas nas relações da vida, que a gente tem que entender, né? O que é meu, o que é do outro, e a terapia ajuda. Então, eu conversava com o meu terapeuta nos meus atendimentos online com ele sobre a questão da pandemia. Eu falava: Zé Carlos, nossa, eu nunca tive tanta procura, eu estou trabalhando muito. Apesar de estar dentro de casa, estou trabalhando muito. Aí ele falou assim uma frase: porque o povo está chorando e a gente está vendendo lenço. Eu falei: é verdade. Então, assim, foi uma fase de muito trabalho que continua, mas uma fase de muitos medos também, de muitas incertezas, de muitas angústias, de muito aprendizado, né? Eu encontrei eu nessa minha saga de trazer uma psicóloga aqui, eu encontrei uma psicóloga, assim, que eu a conheço há bastante tempo. Aí eu falei com ela: poxa, vamos lá, vamos fazer. Ela: vamos. Depois eu falei assim: porque eu tô querendo falar um pouco sobre os relacionamentos na pandemia, os casamentos. Ela falou: os casamentos acabaram todos na pandemia. Olha, há controvérsias. Caramba. Eu vi outros que... Eu tratei uma pessoa que, graças à pandemia, não se separou. Tava com tudo para se separar. Aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia e ela teve a possibilidade de olhar para a família dela com outro olhar. E entender que eles eram a retaguarda que ela precisava. Né? Porque o que aconteceu? Com filhos, né? Com filhos. O que acontecia... Adolescentes ou mais novos? Não, 8, 9 anos, criança. O que acontece é que aconteceu com ela, e acredito que tenha acontecido com outras pessoas. Acho que uma coisa é fundamental.
Qual é a base dessa família? Se essa família tem um bom terreno, um terreno fecundo, se boas sementes foram plantadas ali, a coisa se sustenta. O que é assim, a base dessa família? O que seria isso? A base, primeira coisa, eu acho a escolha. Eu digo que um casal, para dar certo, ele precisa não só combinar nas qualidades, mas sobretudo nos defeitos. Eu brinco que o que faz a gente ficar casado, e eu estou casada há 25 anos, não são as qualidades que o outro tem, porque qualidade é bom. E todo mundo, graças a Deus, tem as suas qualidades. Se eu tivesse que escolher entre o bom e o bom, eu fico, desesperada, porque como é que eu vou escolher? Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Então, o diferencial é quando o defeito do outro não briga com o meu defeito. Os nossos defeitos se suportam, se toleram. São suportáveis. São suportáveis, né? E aí a gente consegue superar as crises juntos, porque um tem paciência com a dor do outro. De alguma maneira, entende, porque tem uma dor parecida. E outra coisa, a base também são os valores. A gente precisa olhar para o mesmo ponto. Ter valores, os valores que são inegociáveis. Então, assim, não é uma opinião política somente, não é somente eu gosto de azul, ele também, eu gosto de verde, ele também. Não é isso. É assim, o que para você na sua vida é inegociável quando você pensa sobre futuro, trabalho, família, fé? São esses pilares que nos sustentam. Então, se ali a gente conversa... Eu vou até anotar. Futuro, trabalho, família e fé. Olha. Né? Esses são pilares fundamentais, assim. Né? Se o que eu penso sobre casamento, sobre família, é muito semelhante ao que o meu marido, que a minha esposa pensam, a gente vai poder ter um bom diálogo e uma vida longa. Porque se para mim é inegociável a fidelidade e para o outro é total flex, é relativo, não vai dar certo. Porque para mim aquilo é um valor inegociável. Se o futuro, né, ter um futuro para mim significa, independente de ter fortuna ou não, mas eu preciso ter paz de espírito, eu preciso estar me sentindo feliz. E para o outro, ter dinheiro é mais importante do que tudo, ainda que eu perca a minha paz, eu vou trabalhar até cair, antes de eu fazer meu $1 milhão, eu não vou sossegar. Eu já vi casamento acabar por isso, porque disse... Já viu isso? Vi, conhecidos. Porque disse assim, e eram namorados de muitos anos, de adolescência. Tu não atendeu alguém? Assim? Não atendi, eram amigos. Porque quando eles se casaram e começaram a construir uma vida, dois, e aí contas para pagar, boletos chegando, que isso dá uma angústia, né? Você sair da casa do seu pai, da sua mãe, e de repente ter os boletos ali batendo na tua porta, é uma novidade. E aí você sente a pressão, o peso do dinheiro, né? O quanto é importante você ter para honrar as suas contas. E aí ele viu assim, ele começou a querer cada vez mais. Ele falou, ela não tem a ambição que eu tenho, ela é acomodada. Ela passou num concurso e para ela já está bom, ela conseguiu a estabilidade dela. Eu quero mais, ela tem inteligência suficiente para, dentro desse mesmo concurso que ela fez, galgar cargos maiores. Ela não quer, para ela está bom, porque ela está em paz com aquilo. Então, olha, eram diferenças fundamentais. Então, eles não olhavam para o futuro e nem para a situação de trabalho da mesma forma. Trabalho para ele tinha um peso, para ela tinha outro. E aí chegou a gerar tanto conflito, tanta desarmonia, porque eu digo que assim, o casamento não acaba necessariamente porque o amor acabou. Tem muito casamento que acaba e eles ainda se gostam, ainda até se amam, mas o amor vai enfraquecendo na medida da nossa relação, né? A forma como eu me relaciono com o outro é que vai fazendo com que esse amor fique abalado, porque amor é construído, não é paixão. Paixão é aquela coisa, né, que vem e tal, a gente começa o namoro e tal, mas nem dá pra gente continuar nesse estado de paixão muito tempo, senão os nossos neurônios não aguentam. Né? Uns dizem que é muito próximo de uma doença, né? Vira uma doença. Então você precisa desse relacionamento. E o amor é uma coisa que você vai construindo. O amor, ele traz essa sensação de mais paz, de mais confiança, de parceria, né?
de compaixão. Então, o amor é uma construção, né? E o amor exige renúncia, exige doação, exige trabalho, esforço, né? O amor é construído, então não é fácil, né? Então, trabalho nesse sentido. Fé. Eu conheço pessoas que também são religiosas, que têm uma fé, uma religião, não é só ter uma fé, né? Porque fé hoje a gente pode falar de fé no âmbito da espiritualidade, não necessariamente da religião. Mas se eu tenho uma religião e o meu parceiro, a minha parceira, ele é ateu, mas se ele for aquele ateu, graças a Deus, de carteirinha, isso vai gerar conflito, né? Agora, se ele é aquele só... Se houver respeito. Mas aí ele não é um total ateu, ele é um descrente, ele pode ser até convertido. Já vi casos da esposa acabar convertendo o marido, que não acreditava em nada. Mas também já vi casos de pessoas irem esmorecendo na sua religião, porque o marido não ia, não acompanhava na missa e já não fazia tanto sentido. Mas estão casados até hoje. Entraram num acordo, porque existe um combinado. Tem que fazer os nossos combinados todo dia, sabe? Os combinados são importantes. Às vezes nem se fala neles, né? Às vezes é só no olhar a gente Você já se percebe entende. que... Mas às vezes é necessário a gente falar. E eu acho que esses combinados foram testados na pandemia. E quem melhor falava e conseguia dialogar sobre esses combinados, sem se exasperar, sem gritar, sem precisar virar um conflito, mesmo uma briga, conseguiu, de repente, fazer até novos combinados. Olha, estamos numa situação diferente de vida. Então, a gente precisa combinar coisas. Então, essa paciente que eu atendi, o que acontecia com ela? Ela estava nessa vida frenética, moderna, de trabalhar muito. Ela trabalhando muito, o marido trabalhando muito, uma filha pequena sendo mais ou menos terceirizada, né? Bota na van para levar para a escola, a avó pega, uma empregada para fazer a comida e eu já chego à noite exausta e vou fazer o dever com a criança. Então, quando chega no quarto para estar com o marido, é desmaiando, é cada um virando para um lado, entende? Não tinha convívio, não tinha diálogo. Então, a forma de relacionar não estava regando o amor. O amor estava enfraquecendo. Quando eles foram confinados e ninguém mais saía para lugar nenhum, eles tiveram a chance de novo de conviver, de um olhar para o outro. Podia ter dado errado? Podiam ter virado dois belos desconhecidos, mas existia ali o amor e ainda existia admiração. E eles puderam ter o tempo da pandemia para conversar sobre os desagrados, sobre as dores, sobre as queixas um do outro, sobre o que eles queriam ajustar, e eles se reencontraram. E foi bonito isso. Mas aí ela foi fazer terapia, porque ela entendeu o que ela precisava, nos combinados. Mas aí ela começou, quando ela percebeu que teria os combinados, ela foi fazer a terapia? Foi fazer a terapia. Ela não fazia ainda? Não fazia. Mas foi na conversa, foi no convívio, que ela foi entendendo que até ali ela tinha conseguido mudar, mas dali para frente ela ia precisar de uma ajuda, porque era além das possibilidades, das forças dela. E aí, por amor a essa família, essa relação, eu preciso mudar para me doar melhor, para ficar mais feliz, fazer mais feliz eles. E aí ela veio fazer online e ficou durante toda a pandemia. É interessante porque às vezes tem muito isso, né? Não, o outro tem que mudar. Não, assim não tem condição, essa pessoa faz isso, faz aquilo. Mas ela percebeu antes, então. Ela percebeu antes. Que ela... Existia uma parte dela, né? E aí eu só posso atribuir isso a essa base. Porque ela não tinha feito um trabalho terapêutico. Essa base fértil, esse solo fecundo desse casal que provavelmente se apaixonou no encontro verdadeiro, com valores de vida semelhantes, né, que olhavam para o mundo de maneira semelhante, mas que num dado momento se perdeu, porque realmente quando os filhos vêm, é um desafio. Essa história de que a criança une o casal, eu acho que mais depressa separa do que une. Se esse casal não estiver muito bem estruturado, porque a criança te traz, pelo menos no início de vida dela, o que é mais danoso e que é capaz de nos
enlouquecer. Privação de sono, fome, às vezes você não tem tempo de comer, né? O meu primeiro filho nasceu com 4,5 kg, era um bezerro, só queria mamar, era um saco sem fundo. E tu já era magrinha assim? Eu já era magra, eu fui sumindo. A olheira vinha aqui. E aí eu me lembro um dia desesperado, de madrugada, o Flávio, meu marido, ligando pro pediatra: doutor, essa criança só chora. Ele mama, Georgia não tem mais nada para dar, e ele chora. E o que eu faço? E aí é parceria, né? O desafio. Aí o médico virou para ele e falou assim: Flávio, ela precisa descansar. Porque se ela ficar dando peito de hora em hora, da maneira que ela está dando na madrugada, pela exaustão, ela não vai conseguir ter leite suficiente, até para ter aquele finzinho do leite, que é aquela gordurinha, que é o que vai fazer ele ficar mais saciado, ela não vai ter. É como se estivesse dando água. Então, você vai ter que fazer a sua parte como pai. Ela acabou de dar o peito de madrugada, você vai pegar o Tiago, vai para um cômodo longe dela, e a gente morava num quarto de sala. Então, ele ia quase para a porta da rua. Ele falou: a gente vai ser expulso do prédio, que essa criança berra. E ele ia para lá, para a sala, e ficava mais 1h30 com o Tiago no colo, ia acariciando e ninando, para eu conseguir ter pelo menos 1h30 de sono. E aí ele... De desmaio, né? Não era um desmaio. E aí ele, quando voltava, falava: olha, já fiz de tudo, não aguento mais, agora tenta dar o peito de novo. E assim a gente foi junto, conseguindo passar essa fase que o neném não vem com manual, né? É ensaio e erro. A gente vai no feeling, né? Por isso o diálogo e a parceria é tão importante. Então, se isso não está bem alicerçado, o filho, ele vem e balança. Um castelo de cartas. Assim. Aí a coisa desmonta, né? Então, assim, eu acho que, como psicóloga, eu digo, o filho, ele é sempre um projeto do casal. Não pode ser o projeto de um só. Senão já começou capenga. Já começou ruim. Porque o filho não é uma posse, não é um produto, não é uma coisa que você vai adquirir. O filho é um projeto de vida. O filho é um ser humano que você vai preparar para o mundo. E a gente reclama tanto do mundo. E como é que a gente muda o mundo? Com os seres humanos que a gente coloca, qualidade. Então, tu está falando em projeto. Então, uma coisa assim, eu vou perguntar assim, porque a gente tem tanto assunto, mas a gente já está há um tempão aqui, né? Porque eu tenho essa impressão de que as famílias, os casais se separaram nesses últimos anos. Sim. Mais do que antigamente. Olha, eu não tenho dados estatísticos, eu não sei, né? Dados estatísticos, mas a minha sensação é que sim. Tipo assim, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Sim, a minha sensação é que se separa mais. Uma porque socialmente tá mais tranquilo, né? Tinha todo um tabu anos 70, 80, uma mulher, a fulana é desquitada, divorciada. Desquitada, coitada, muito era um peso aquilo, era um rótulo horroroso. E hoje em dia a gente entende que não, né? Tá tudo bem, pode não dar certo, né? O problema é quando a gente já entra para uma relação de casamento pensando assim: se não der certo eu separo. Como um objeto de consumo que você vai usar um tempo e depois você separa. Aí é que eu acho que a gente tem que refletir um pouco melhor. E aí é que eu acho que falta maturidade, né? Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, porque envelhecer todos vamos. Se a gente morrer tarde, a gente vai morrer velho, né? Só se morrer como o meu amigo Guido, que morreu jovem. Mas, caso contrário, vai ficar velho. Mas agora, amadurecer não é sinônimo de amadurecimento. Não é sinônimo mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo, né? Eu vejo muito idoso aqui, então, pela área de Copacabana, em fila de banco, dando piti de criança de 5 anos, completamente imaturo, né? Isso não é uma consequência natural da velhice. Amadurecer é um processo consciente e consistente, de autoaprendizado, de olhar para dentro e olhar para fora. Eu olho para mim e aí eu olho para o meu entorno, percebo o que me cerca, o que me incomoda, o que eu posso e o que eu não posso mudar. Então, é sempre esse processo autorreflexivo e de atuação. Eu reflito, eu atuo,
eu vou digerir aquilo que eu absorvi do meio e vou devolver. Então, é um processo contínuo, sabe? Tu acha, assim, que para as mulheres, eu acho que agora é menos, né? Mas essa coisa, assim, que às vezes o homem, assim, se ele ficar solteiro, com 50, 60, 70 anos, assim, parece menos forte do que para uma mulher. Eu não sei se isso ainda é assim. Eu conheço mulheres que tu vê, assim, que elas não se sentem bem de não estarem casadas. Isso é fato. Tem muitas mulheres que ainda se sentem assim. Eu acho que isso tem um ponto aprendido culturalmente, né? Mulher foi feita para casar, não sei o quê, para constituir família, ter filhos, tem um ponto. Tem uma questão nossa religiosa, né? Crescei-vos, multiplicai-vos, né? Que a gente quer deixar a nossa posteridade. E tem uma questão que eu acho que é biológica também, porque a gente vê que tem uma horinha que muitas mulheres dizem que o relógio biológico toca e elas querem ser mães, né? Então tem uma coisa também que eu acho que é uma constituição biológica, não é uma regra absoluta, tem mulheres que lidam bem com isso e vão se realizar na sua vida profissional, mas ainda tem um grande número que quer, assim, né? Eu escuto muito na igreja, assim, né? No meio católico, o meu José, será que eu vou ter o meu José? Né? Quando ele vai chegar? Então, assim... Mas antes só do que mal acompanhado? Sim, antes só do que mal acompanhada. E até antes do que você ser a má companhia, né? Tu já imaginou que coisa ruim que a má companhia é você? Né? Você que está fazendo coisa ruim na vida do outro? Que pode ser a gente, porque é muito fácil a gente dizer assim, o outro que não presta. Então eu me livrei, foi livramento. Mas e se você for o livramento da vida do outro? A gente tem que ter essa humildade também, de olhar para si e entender. Eu acho que a pandemia, falando do negócio da pandemia, Sim. O que foi muito neurotizante, que foi muito patológico, foi essa coisa do medo que provocou uma contração absurda. Assim, a psicologia é essa ciência de olhar de como a gente se organiza emocionalmente, psiquicamente, na vida, para resolver os nossos desafios. Então, o psicólogo é esse profissional de saúde mental que vai te ajudar nesses desafios. Ele não vai viver por você, ele não vai fazer o seu caminho, ele não é o seu guru, mas ele vai andar do seu lado, te ajudando nesse processo e, eventualmente, pontuando, você está vendo essa pedra aqui? Você pode tropeçar. O que você acha que você pode fazer? Né? Você escutou isso que você falou? Repete. Você escutou? O que isso te faz sentir? Então, a gente faz esse eco, às vezes, e traz esse contraponto para a pessoa poder se perceber e, se conhecendo melhor, fazer melhor as suas escolhas. Mas a forma como cada psicólogo vai atuar com seu paciente fala da técnica que ele escolheu trabalhar. E eu trabalho com uma técnica que é baseada nos estudos de William Reich, que tem um olhar para a vida um pouco diferente do olhar proposto pela psicanálise. Freud fala muito, mas a gente tem que render reverência a Freud, porque graças a ele, né, a gente descortinou esse mundão aí do inconsciente. Ele que trouxe essa questão das pulsões, do inconsciente, daquilo que é tipo o iceberg, né? Você só vê uma pontinha, mas por baixo da água tem uma infinidade de coisas. O Jung ajudou nisso também? Muito. Então, são várias linhas. O ponto de partida, eu diria que o primeiro que deu o pontapé inicial percebeu que tinha foi alguma o Freud. Coisa. E com ele veio um grupo de pessoas estudiosos e cada um foi dando a sua contribuição. Então, Jung é da época e deu a contribuição dele. William Reich deu também, começou também os estudos com Freud e pela sua vivência. O Reich estudou com Freud? Apesar de ser muito mais novo que Freud, todo mundo bebeu da água de Freud, né? Para começar a falar sobre o inconsciente, sobre o psiquismo, bebeu da água de Freud. Só que o Reich, ele divergiu em alguns pontos, né? Quando a gente fala assim, o seu inconsciente, ele vai estar estruturado como uma linguagem. Então, eu trabalho com o meu paciente muito na fala. O que ele fala, o que ele traz, os tropeços que ele dá na fala, que a gente chama de atos falhos, como se fosse uma irrupção do inconsciente. Então, eu consigo fazer uma leitura daquele tropeço que ele fez na fala. Eu vou percebendo dessa forma. O inconsciente, assim, eu vou te interromper às vezes, porque eu percebo assim que tu não perde a linha. Não. Você não se perde, você continua. O inconsciente, ele quer se manifestar?
Ou às vezes ele gosta de não se manifestar? Não, ele tá ali, ó. É uma força latente. Deu mole, ele aparece. Mas ele ele tá quer. te impulsionando. Ele quer, ele tá ali. Ele é imagina que ele é um motor, né? É um que ele gerador. é um gerador, ele coisa tá assim. ali, ele tá ali. Só que o inconsciente, se ele se manifesta sem contorno, ele vem com tudo, é como uma bomba atômica, né? Ele pode ser destrutivo. Assim, eu tô falando a grosso modo, tá? Eu tô falando de uma maneira, porque é um estudo e um assunto extremamente delicado e complexo. Eu tô falando a grosso modo porque as pessoas que não sejam da área possam visualizar de uma forma mais didática. Então, o que chega à consciência é aquilo que já vem dessa luta do inconsciente com o subconsciente, com o meu superego, que está ali querendo censurar as coisas. Porque, na verdade, a gente funciona... Esse é o consciente. Esse que quer censurar... Não, é o que a gente chama de superego. Então, todas essas instâncias, quem foi categorizando e escrevendo foi o Freud. A partir da observação dos pacientes dele. Foi um estudo e um trabalho muito árduo e solitário. E aí as pessoas vieram, a partir dali, com as suas vivências e as suas experiências, agregando novos olhares e trazendo novas formas de manejar no trabalho, né? Então, o Reich, por exemplo, ele falou, ok, quando a criança adquire a fala, a partir de que idade ela começa a falar? Então, quando ela começa a falar, eu começo a perceber as manifestações do inconsciente, seria isso? Mas enquanto a criança não fala, ela não está sentindo, ela não está tendo a possibilidade de também ser traumatizada, como é que eu vou acessar isso no meu paciente quando ele chegar no meu consultório? Se algum trauma aconteceu numa fase que ele não falava, ou que ele... E aí ele foi se debruçando sobre esse estudo, isso me encantou, porque fez eco para mim. Então, eu acho que também quando a gente escolhe alguma coisa na vida, a gente escolhe aquilo que faz sentido para a gente, que tem a ver com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente acredita. E isso fez sentido para mim, no momento que eu comecei a estudar. E aí ele fala, então, que assim, desde que a vida está no ventre, ali tem vida. Então, desde o útero da mãe, eu tenho possibilidade de perceber o meio externo. Eu ainda não tenho o meu sistema nervoso totalmente formado, mas eu já tenho a parte sensorial e uma possibilidade, desde que eu sou célula, de contrair e expandir. Algo me ameaça, contraio. Eu relaxo, expando. Aí algo ameaça, contraio. Então ele começou a ver, a vida é movimento. A vida pulsa. E ela pulsa desde o início. E aonde é que ele começou a perceber que se manifestava a doença? Na perda do ritmo. Quando você ficava ou muito na contração ou muito na expansão. E aquele ritmo de pulsar, na mesma medida que eu contraio, eu expando, é o ritmo da saúde. Quando eu tenho o ritmo de pulsar, de contrair mais do que expandir, ou de só expandir e contrair muito pouco, eu estou no desequilíbrio, eu perdi o compasso. Eu posso estar caminhando para uma doença se isso se cronificar e perdurar. Então, isso para mim fez muito sentido, né? Porque você começa a entender que tem um negocinho que a gente chama de intuição, que é uma percepção sensorial, que ainda que a gente não tenha usado o raciocínio, mas sabe aquela, meu santo não cruzou com fulano? Tive um arrepio, tive uma sensação, algumas pessoas acham até que isso é místico. Não, o Reich fala, existe um campo energético. Essa energia é vital, é uma energia que eu posso medir, não é uma energia mística, é uma energia que eu posso medir. Então ele fala assim, se há pulsação, há movimento, há energia, há a dissipação dessa energia. Então, antes de eu encontrar o Geraldo, o campo energético da Geórgia esbarrou no campo energético do Geraldo. Isso pode provocar atração ou repulsa, né? Então, a gente até intuitivamente, às vezes, escolhe amizades assim, né? Você vai... Só que, quando a gente começa também a só racionalizar tudo e trazer tudo muito para a razão, a gente desvaloriza, sem perceber, essa capacidade, vou colocar entre aspas, intuitiva, de sentir, de perceber, de sinto primeiro.
Depois eu tento entender, racionalizar. E aí eu tiro uma conclusão. Então, eu senti uma coisa estranha com determinada pessoa. Aí eu vou usar a razão. Por que será que eu senti isso? Ainda não entendi. Vou guardar essa sensação na gaveta. Eu acho que a vida e o convívio vai me mostrar lá na frente. Só deixa eu entender uma coisa. Peraí. Então, tu fala que existe um campo... E segundo a visão haitiana dessa linha que eu atuo, que é uma linha de base energética corporal. Eu vou olhar a pulsação energética dessa pessoa. Eu parto do princípio que existe uma energia vital que circula em mim e que, dependendo das vivências que eu tenho ao longo do meu desenvolvimento de vida, eu posso ir fazendo bloqueios. E esses bloqueios vão se dar no meu corpo físico, porque corpo e emoção são lados da mesma moeda. Onde vai um, vai o outro. Eles não se dividem. Então, sempre vai haver um par correlato. Sabe aquela brincadeira que vem primeiro o ovo ou a galinha? Mais ou menos por aí. É difícil dizer. Eles andam juntos. Corpo e emoção. Corpo e emoção. Corpo e psiquismo. Então, assim... Isso não está na alma. Não. Aí a gente vai falar de uma outra instância. Entendi. Segundo o olhar do Raj, tá? Entendi. Então, assim, isso está no meu corpo. Porque quando eu falo assim... até a gente localiza, às vezes, sem querer. Eu tô com uma tristeza, tá me dando um nó na garganta, tá me dando um aperto no peito. Eu tô tão ansiosa de encontrar fulano, que tá me dando aquele friozinho na barriga. Olha como intuitivamente a gente vai localizando no corpo, né? E o Raj se debruçou em estudar todos os segmentos de acordo com as emoções e com os desenvolvimentos da pessoa, da vida dela, do início da vida até a vida adulta. Ele catalogou ele isso? Catalogou e aí veio estudando sobre isso. Então, ele morreu relativamente cedo, né? E as pessoas que trabalharam com ele pediu que as pessoas organizassem. Então, uma dessas pessoas era o Dr. Federico Navarro, que eu tive a graça de conhecer e ser aluna dele. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, um italiano. E veio para o Brasil, porque ele casou com uma brasileira. E aí fundou um instituto de ergonomia, Federico Navarro. E eu fui estudar nesse instituto e me formei, né, na área clínica, nessa linha, na vegetoterapia. Como é o nome? É um palavrão, é vegetoterapia caracteroanalítica. O que isso quer dizer? É uma análise do caráter, das características pessoais, através de uma leitura neurovegetativa. Eu não vou olhar só a questão psíquica, mas eu vou ver como neurovegetativamente essa pessoa se posiciona na vida. Por quê? Quando eu penso no nosso sistema nervoso central, eu penso na parte neurovegetativa, quando uma pessoa sofre um acidente, Sim. A gente diz, fulano está vegetando. Sim. Porque ela está funcionando no nível basal, né? Ela está funcionando só a parte neurovegetativa. Respira, pulmão infla e desinfla, tem movimentos peristálticos e tal, mas ela está ali no básico, ela não está interagindo com ninguém. Mas o corpo está ali segurando aquela energia ali na base. Então, são movimentos que, se tudo estiver correndo bem, eu não vou precisar de máquinas para fazer por mim. Eu faço sem pensar. Eu respiro, né? O meu intestino tem os movimentos, eu não preciso pensar para fazer, eu ando automaticamente, né? Então, são movimentos que estão no automático. Mas ali, quando eu tenho um grande trauma, eu posso paralisar um desses. Eu posso ancorar, que a gente fala, no corpo. Então, por exemplo, problemas muito ligados a alergias. Pessoas que empipocam a pele. Ou, por exemplo, psoríases. A gente já sabe que tem um coeficiente ali, um gatilho emocional muito grande. Existe uma questão genética, biológica, mas existe uma base emocional. O estresse, ele pode sair em vários lugares. Aí eu posso ter dermatites, eu posso ter psoríase, eu posso chegar ao extremo de uma fibromialgia, de ter dores pelo corpo inteiro. Tem gente que vira diabético pelo estresse. Sim, por estresse. Então, olha o poder da emoção e eu não ter aptidão para fazer a leitura desses sinais que o meu corpo vai dando. Quando eu não dou conta da emoção sair pelo caminho da emoção, ela está no meu corpo, então ela vai ficar ali.
aprisionada querendo sair. E se ela não encontra essa saída pelo campo, né, psíquico, ela vai tentar sair pelo corpo, né? Então, assim, não é raro relatos de pessoas que, após uma discussão onde não conseguiu falar tudo e ficou engasgado e teve um estresse muito grande, teve crise de vômito, teve diarreia, tudo nervoso. O que foi aquilo? Uma descarga neurovegetativa. Porque toda aquela emoção que tinha que sair, toda aquela energia que ficou acumulada, não conseguiu ter a descarga adequada ali, naquele campo de batalha psíquica, naquela discussão, de repente. O psicossomático é um neurovegetativo? Ele traz por conta disso. Por que vem o psíquico, vem para o soma, vem para o corpo? A gente tem um caminho aí, que é o nosso sistema nervoso central, né? A gente vem através desse neurovegetativo. E assim, é muito mais complexo, tá? Mas sim, é isso uma que tu falou base. Já é uma base. Então, a gente poderia, tendo isso em mente, observar melhor os gatilhos, né? E entender aonde é que eu preciso me poupar e aonde eu preciso crescer. Entender que determinadas situações me fazem tão mal, me geram tanto estresse, que se eu puder evitá-las é melhor. Que é interessante que, às vezes, duas pessoas estão passando pela mesma situação, hipoteticamente, para uma é a morte. Para outra não. E para outra não. Vou te dar um exemplo muito básico, muito concreto. Quando eu estive na Marinha, né, que eu fiquei lá por 6 anos, por que... Aí a minha comandante dizia, você é excelente militar, menina, seu pai é militar, seu marido é militar, você vem de uma família de militares, por que você não faz concurso e não fica? E aí você ganha a sua estabilidade, você vai se aposentar. Eu falei, porque para mim é inconcebível esperar 30 anos para ter uma aposentadoria e aí eu viver. Porque isso para mim aqui... por mais que eu esteja fazendo bem o meu trabalho, eu tenha vários amigos e eu goste do ambiente, Geórgia, eu tenho uma base pessoal, um temperamento que eu me cobro demais. Eu sou a minha pior crítica, né? O meu crítico mais ferrenho sou eu mesmo. Ser chamada a atenção de uma coisa que eu me empenhei tanto para fazer me corrói. E o que acontece muito no militarismo? É você trabalhar sob pressão, né? Você é cobrado, existe uma hierarquia clara e que autoriza o teu chefe a te chamar a atenção, não é faltar com educação, mas te chamar a atenção se você tiver feito errado. Mas como somos humanos, às vezes essa chamada de atenção não é nem porque você fez errado, mas pode ser porque ele não foi com a tua cara, que isso é do humano. Né? E isso me corroía. Eu não tinha flexibilidade emocional para dar um delete nisso. Falar, entrou aqui e saiu por ali. E eu tenho amigas minhas que não estão nem aí. O cara tá gritando aqui do lado delas e elas estão assim, sim senhor comandante, sim senhor, mas na cabeça ela tá cantando música. Essa tá ótima. Ela tem uma base temperamental que permite ela sobreviver a esse ambiente de mais pressão, de mais cobrança, porque ela não vai se colocar mais peso além do necessário. E para ela é um valor de vida ter a estabilidade. Eu não preciso ganhar muito, mas eu ter o meu salário certinho no final do mês, não ter o medo de ser demitida, não passar a angústia de perder o emprego a qualquer momento, isso me dá paz. E Geórgia, o que me dá paz, na verdade, é o contrário. Me dava paz ter liberdade, me dava paz empreender, me dava paz saber que quanto mais eu trabalhasse, maior a possibilidade de eu aumentar o meu salário. E lá, eu podia estar trabalhando mais, mas eu ia ganhar igual a todo mundo, porque era de acordo com o meu cargo e não com a minha produção. Então, a gente precisa se olhar e se entender. Pois é. Então, agora você falou, porque nós estamos aqui já há 50 minutos. Meu pai, eu falo muito. Ainda nem começamos, né? Então, você usou a palavra empreender. Então, né, nós estivemos aqui, deixa eu mudar a câmera, nós estivemos aqui, né, ela falou
um bocado de coisa, né? Sobre o que encanta, né? Essa palavra encanta, né? Porque eu vou entrar nessa parte do empreendedor, né? Mas eu não sei se ainda está assim, mas nós chegamos num ponto que todo mundo queria ser advogado. Né? É uma coisa impressionante. Eu não sei como é que está agora, né? Não sei se a pandemia mudou isso. O que é realmente ser advogado? Mas realmente ser advogado é um caminho, né? Aham. Mas aí, empreender. De repente, você está empreendendo. Estou empreendendo. Estou empreendendo e aprendendo. Você está empreendendo com roupa. Realmente uma psicóloga empreendendo com roupas. Eu acho que isso não tem na história. Não, e tem um certo preconceito que, assim, eu falo porque eu também tinha esse preconceito, tá? Tipo assim, tá fazendo outra coisa porque não tá dando certo no consultório, então não tá tirando dinheiro do consultório, precisa inventar uma outra coisa para complementar a renda. Não foi o meu caso, a questão não foi essa. Graças a Deus, eu estava trabalhando bastante, até puxei um pouco o freio de mão para poder fazer esse projeto, e foi uma mudança meio que um pouquinho de objetivo de carreira, porque quando a pandemia veio, eu já vinha trabalhando muito. Com a pandemia, como eu falei, aumentou a demanda. Sim. E a demanda por questões cada vez mais pesadas, casos mais difíceis, muita depressão, muito transtorno de ansiedade, muita crise de pânico, muita necessidade de eu trabalhar acompanhada de psiquiatra para poder medicar, porque o psicólogo não pode medicar. Então, quase todos os meus pacientes naquela época estavam sendo medicados psiquiatricamente, né? Então, você continua o trabalho que você tem ali com o seu paciente, toda a preocupação que aquilo gera, mas um trabalho pós-atendimento terapêutico que está ali, você trabalhando junto com o médico, trocando, enfim, né? E aquilo foi exigente, né? Exigente. E aquilo foi me desgastando. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, quem vai acabar ficando doente sou eu. Tá pesado, eu preciso de alguma coisa para extravasar. Então, logo abriu as academias de ginástica e a gente pôde voltar com máscara, com distanciamento, eu voltei para o meu hobby maior, que é dançar. Que eu amo dançar, eu fiz dança a vida inteira como criança, tinha o sonho quando criança de ser bailarina, depois entrei para a faculdade, fui querer ser psicóloga, deixei o sonho da bailarina de lado, mas quando fui levar a minha filha para fazer um teste na academia que eu dancei a vida inteira, eu vi que tinham aberto uma turma para as mães. Porque as mães iam levar as filhas, as mães tinham sido ex-alunas ali do Jazz Carlota Portela, e aí eu me encantei e aos 44 anos voltei a dançar, né? Nossa, que legal. E aquilo virou o meu hobby, a minha válvula de escape para minha sanidade mental. E eu comecei a ver o quanto que o exercício físico estava ajudando aquelas pessoas naquele momento pós-pandêmico. Que as pessoas chegavam lá nervosas, mas saíam de lá renovadas. Só que era um grupo de mulheres 40 a mais, 50 a mais, que, por outro lado, também na pandemia, abusaram um pouco mais do vinho, da comidinha, porque já que está em casa, faz uma receitinha, pega coisa na internet, não sei o quê. E aí chegou na academia mais gordinha. E não estava confortável, porque uma academia de dança é cercada de espelho. Então, imagina você não estar confortável com o seu corpo e se ver no espelho naquela forma que não te agrada. Então, por um lado, fazia bem o exercício, que produz dopamina, endorfina, te recoloca num grupo social, você vê suas amigas, faz os laços, isso é positivo. Mas, por outro lado, você está se olhando feia, sua autoestima está indo para o pé, aí você já desmotiva, não quer voltar na aula seguinte, né? E aí a gente teve a ideia de criar roupas versáteis. E outra coisa, essas mulheres também dessa idade, eu comecei a perceber que elas saíam dali, tinham outras atividades para fazer. Eu vou passar no mercado, eu vou no banco, eu vou pegar um filho na escola, eu tenho que passar na obra, porque eu sou arquiteta, eu tenho que ir para uma reunião e não vai dar tempo de trocar de roupa, eu vou para o home office assim mesmo. Então tinha que ser uma roupa versátil, que fosse de conforto e estilosa, arrumadinha, porque não sei se você já reparou, mas roupa de dança, a gente usa umas calças de nylon com umas polanas, a gente fica meio palhaça, assim, uma roupa meio estranha. E muita lycra. Então, para você ir na rua é meio estranho. Então, eu e a minha sócia, que é uma outra psicóloga, e ela trabalha com psicanálise lacaniana, é uma outra linha de atendimento, a gente trocando figurinha, ela já tinha uma pós
em moda, já era um hobby para ela. Então a gente criou essa marca de roupa, que eu digo que não é para vender roupa, é para vender o conceito de bem viver. É uma roupa confortável, basicamente de malha, que ela não acintura, que ela te permite o movimento para dançar, sem te empacotar a vácuo, né? Ela é soltinha. Então, aquela mulher que estava mais cheinha, tudo bem. Aquela roupa caía, dava para ela um estilo. Mas tu consegue dançar e sair na rua com essa roupa, é isso? Isso aí. Eu hoje estou vestida com a roupa que eu posso dançar. É a camisetinha, é uma calça pantalona, são umas calças com um gancho um pouquinho mais longo, que a gente chama saruel, que eu ajusto no cadarço. Então, a princípio, a gente começou a fazer uma tiragem de roupa tamanho único. Como são roupas de malha que tem elasticidade, a gente não começou a trabalhar com PMG. Agora a coisa está evoluindo e a gente vai ter que abrir uma grade de PMG, porque aí até as bailarinas magérrimas querem usar, mas aí como não foi pensado para elas num primeiro momento, foi pensado para as mulheres mais maduras, aí a calça cai perna abaixo. Então a gente tem que fazer um P, um PP. Então, e os bailarinos, que também não tem muita opção de roupa, os homens para dançar, gostaram dos nossos camisetões, gostaram dessas calças mais desestruturadas de malha, e você pode sair. Inclusive, amigas minhas que compram as roupas da To Fly, que é o nome da minha marca, elas falam, quando elas vão viajar de avião a trabalho, elas vão com as minhas roupas, porque são muito confortáveis, parece que estão viajando de pijama, né? Então, a gente trabalhou com cores básicas, muito preto, porque a mulher gosta de preto, ainda mais quando a gente está mais gordinha, dá aquela disfarçada, né? E aí eu descobri um nicho que esse empreender foi realmente olhando para a saúde mental. Então, ele está, sim, alinhado com a questão terapêutica, mas eu estou me descobrindo numa área que, para mim, é uma zona de desconforto, porque é totalmente fora da minha área de conforto. E que também é muito bom, porque você tem que fazer novas conexões cerebrais para dar conta. Que eu brinco, eu estudei psicologia, eu não estudei matemática. E aí, para você empreender, você tem que fazer muita conta, você tem que fazer planilha. Então, eu estou exercitando um lado que eu não tinha o hábito de exercitar. Tem que lidar com as costureiras. Isso. E teve isso, foi legal que você falou da costureira. Esse foi um outro ponto que eu conversava com a minha sócia que me preocupava. Eu vi muita gente quebrar na pandemia. Muita gente ficar sem o próprio ganha-pão. Então, a gente privilegiou usar pessoas que estavam nessa situação de penúria. Então, hoje a gente tem uma costureira que trabalha para a gente. Hoje, talvez a gente tenha que dar até um passo para buscar uma facção, um lugar que produza em maior quantidade. Mas a gente começou bem artesanal, porque essa costureira trabalhava no ateliê dela, fazendo pequenos concertos, fazendo roupas para figurinos de dança. E aí não tinha mais teatro, não tinha mais dança, não tinha musical, ninguém estava consertando roupa nenhuma, porque ninguém estava saindo de casa. A mesma coisa aconteceu com o rapaz que faz o silk da nossa marca, porque a gente escolheu também uma pessoa que faz o silk artesanal, que é uma figura aqui de Copacabana, o Júlio, que ainda trabalha com aquele silk manual, de fazer a tela, de printar. Então, a gente teve esse cuidado de também ser sustentável nas relações, porque eu acredito que essa rede de apoio é que ajuda, é que te estrutura para viver melhor, para ter saúde mental, para ter felicidade. Então, é um ajudando o outro, sabe? Então, a marca começou nessa sensação de o que eu posso fazer para ajudar, para que as pessoas não desistam de se exercitar, para que as pessoas coloquem movimento na vida delas para produzir endorfina, dopamina, e para aquelas que estão na ponta ganhar o ganha-pão delas, né? Ter o direito do trabalho honesto. E aí assim começou a To Fly. Então, assim começou a To Fly. Então, agora acho que a gente pode fazer aquela pergunta assim, e daqui para frente, assim, há quanto tempo tem a To Fly? A To Fly vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 tem anos. Um ano e pouquinho, né? 1 ano um ano e 7 meses. Tá Já deu caminhando. para ter uma ideia, assim, das coisas? Já. Agora a gente está num momento que é a minha segunda zona de desconforto, né? Porque agora eu saí do modo sacoleira, que estava no início, para a gente tentar entrar no modo mais empresária mesmo, de estruturar a marca. E aí são os desafios de Vocês você têm fazer a loja conta. lá no Carlota Portela. Aí este Carlota ano... Portela ainda? Já é Carlota Portela, ainda é. Sim.
E é no Jardim Botânico, né? É uma academia de 40 anos que sobreviveu bravamente nesse Perto período do de Zona pandemia. Sul ali? Pertíssimo do Zona Sul, quase uma Itá ali, né? E que também foi um desafio se manter viva no Nossa. Brasil, vivendo de dança há 40 anos. E passar por uma pandemia não foi fácil. E só aconteceu de sobreviver porque as alunas que têm um vínculo afetivo também fizeram essa coisa de solidariedade, de uma rede de solidariedade, e continuou pagando a mensalidade, mesmo tendo aula online, que não dá para comparar com a aula física, né? Mas a gente criou o compromisso de manter as nossas aulas online, então o professor dava aula da casa dele, a gente fazia da sala da nossa casa, o que dava, mas a gente pagava a mensalidade integral, para a academia não quebrar. Mas e agora, daqui para frente? Daqui assim, para o frente, que você imagina? Assim? eu só a nível de empresa, mas a Geórgia, né? A Geórgia daqui para frente, eu fiz 50 anos. Então eu digo que eu entrei no segundo ato da minha vida. E que normalmente, se a gente pensa em peça de teatro, eu que já fiz teatro, o segundo ato é quando tudo é mais bonito. É o gran finale, né? Então é quando todo o perrengue do mocinho, da mocinha já aconteceu no primeiro ato. O segundo ato vem para resolver. Então, como eu acredito que eu venho fazendo meu dever de casa, do autoconhecimento, da minha religiosidade, de buscar a minha melhor versão, eu quero, nesse segundo ato da vida, trabalhar de uma maneira que eu ajude as pessoas também a chegar à sua melhor versão. Seja encorajando a empreender, seja atendendo no meu consultório, e eu tenho o projeto de palestrar para trabalhar com a prevenção. Levar para escolas, prevenção de saúde mental, né? Levar palestras para escola. Eu já faço em algumas escolas. Foi o segundo ano que eu fui falar no mês da prevenção ao suicídio. Eu fui falar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes para os jovens do ensino médio, porque infelizmente é um número que vem crescendo, e não só entre jovens. Infelizmente, no início desse ano, eu perdi 2 amigos na casa dos 50 anos que se suicidaram por depressão. Então, não é brinquedo, não é brincadeira. Depressão é doença e é preciso que a família entenda isso e trate, né? Não trate como mimimi, não é mimimi. E eu vou falar aos jovens e a gente abre para círculo de conversa. Isso, para mim, me deixa muito feliz, porque eu acho que mais do que tratar no consultório, a gente tem que prevenir. Porque nem todo mundo vai chegar no consultório ou porque não acredita, né, ou tem algum preconceito, ou porque de fato nem pode pagar. E a gente ainda tem poucos pontos de atendimento popular. A psicologia o tratamento terapêutico ainda é muito elitizado, né? Porque ainda é um tratamento caro. No SUS tem psicólogo? Olha, tem, mas vai marcar. Vai tentar. Até nos planos de saúde tem, mas você vai ter um atendimento de 30 minutos, porque o profissional que está atendendo no plano de saúde, ele vai ganhar 20, 30 reais por paciente, e ele precisa fazer volume, porque ele também precisa sobreviver. Então, ele recebe uma quantia ridícula, né? Os centros de atendimento, os CATs, que trabalham muito com dependência química, eles existem, mas eles também estão capengas, estão super sobrecarregados, e são poucos. Então, assim, a gente ainda tem muito que evoluir em saúde pública com relação à psicologia. A gente tem alguns centros de atendimento de psicologia aplicada dentro das universidades, mas você tem que ficar numa fila esperando para pagar menos. Então, eu acho que a melhor maneira que eu, Geórgia, como ser humano, como católica, como cristã, né, como uma pessoa que quer deixar um legado bom para a vida, eu quero, a partir de agora, trabalhar mais com a prevenção, né? Levar informação. Informação. Eu acho que tu usou uma palavra-chave, né? Porque é uma coisa que nós estamos aqui nesse estúdio, esse estúdio é multidisciplinar, digamos assim. E uma coisa que eu vejo assim, as pessoas não sabem. Não. Às vezes coisas óbvias. Mas você não sabe? Não sei, não sabe. Então você tem que informar, você tem que levar a informação, né? Exato. Porque nós estamos num momento que pitaco. Muitos pitacos. Todo mundo dá pitaco em tudo e comenta e dá opinião e já... Nossa, se for entrar pelo lado político, pelo amor de Deus, Senhora. É uma loucura. É lamentável, é lamentável.
Aí é que eu falo que acho que a melhor informação que a gente pode ter para começar é informação sobre si próprio. É se olhar, é se conhecer melhor. Porque você vai ver que você é tão imperfeito, você tem tantas dificuldades, que você passa a ter um olhar um pouco mais caridoso para o outro, né? Porque lá em casa, meus filhos falam, ai, mãe, agora você tá com essa mania de falar isso. Porque eu também viro meme na minha casa, né? Eu falo muito. E aí, porque ultimamente eu digo, olha, cuidado quando você aponta um dedo para a pessoa, porque tem 3 virados para você. Quando você aponta... E normalmente o que você aponta no outro é aquilo que você tem como falha em você. E você não quer enxergar. Então, você joga para o outro. É o outro que tem, não sou eu. Não, é você que tem. Você está falando de você. É aquele ditadinho popular que diz que quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que Paulo. Isso é muito interessante. Mas é uma coisa que exige uma coisa chamada coragem. Muita coragem. Você se conhecer... É disposição, porque... É desconcertante. É desconcertante. Tem que ter coragem para iniciar, né? E persistência e disciplina para continuar. Porque não é fácil, né? Eu falo no meu consultório para os meus pacientes assim, vamos imaginar que a vida é um oceano. A vida é a praia. A praia está lá todos os dias. A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente vê. Mas cada dia a praia está diferente. O mar se comporta de uma maneira diferente, mas ele é mar. Assim é a vida. A vida é vida. Vai ter dias mais furiosos, com ressaca, vai ter dias de águas cristalinas, de água gelada, vai ter dia com água viva, né? Mas é a vida que você tem para viver. Então, a sabedoria do se conhecer é conhecer, eu disse lá no início, né? Um olhar para dentro e olhar para fora. Não é só se conhecer e ficar ali dentro da ostra, né? Na sua bolha, não. É para poder olhar para fora de maneira melhor, né? Com mais caridade. E aí, porque eu acredito nisso, né? Que tem a ver com a minha religião. A gente veio para servir, né? Tem mais alegria em dar do que receber. Isso é verdade. Até porque se a gente pensar, se eu tô dando é porque eu tô numa situação um pouquinho melhor, né? Do que quem tá recebendo. Ainda tem normalmente isso. você pode dar o que você tem, né? Exatamente. Então, a vida, a terapia, ela vai te ajudar a entrar nesse mar da vida e se conhecendo e conhecendo o que você tem de recursos, entender se naquele momento é melhor você furar a onda ou pegar jacaré e voltar para a areia. É isso. O processo terapêutico é para ajudar nessas escolhas. Porque senão você vai ficar tomando caixote até afogar. Eu acho que esse final foi muito interessante, né? Ó, meu amigo, você tem essa opção. O que você quer? Você vai furar a onda, você vai pegar um jacaré ou você vai tomar um caixote? Eu acho que isso aí foi muito interessante, esse final. Bom, gente, consegui realizar o meu sonho de consumo. Quero trazer uma psicóloga aqui. Eu acho que a gente chegou a uns 9% da vida da Georgia aqui. Nós vamos precisar de vários momentos para falar, porque eu tinha uma série de coisas aqui, mas até que a gente falou bastante. Celular não falamos, pensamentos a gente não entrou, mas pensamentos vai ter que ser um dia só para isso. Só para isso. Fibromialgia, ela meio que falou, a Too Fly, e futuro, trabalho, família e fé. Eu acho que essas 4 palavras são 4 palavras interessantes para todo mundo meditar a respeito. Então, Jorge, eu vou deixar você terminar essa entrevista, podcast, que eu acho que vão gerar cortes. O que você gostaria de falar para finalizar? Olha, o que eu gostaria de falar é que as pessoas tenham, no primeiro momento, caridade com elas próprias, que se olhem com carinho, que se coloquem como prioridade, mas não como aquela prioridade narcisista, porque eu sou melhor do que os outros. Não, prioridade porque se eu não estiver bem, é igual aquela história do avião. Primeiro você coloca a máscara em você de oxigênio para botar no outro. Se você ficar também, a mulher tem muito isso de se sobrecarregar querendo ajudar todo mundo. Mas se ela quebrar e ficar doente, ela não vai poder ajudar ninguém. Então, tenha humildade de pedir ajuda quando necessário, não é demérito, requer muita coragem. E busque sempre ter suas válvulas de escape, seja na oração, seja na sua fé, seja um hobby, a música, a dança, porque a gente está aqui
para ser feliz e fazer o outro feliz. Gente, muito bom. Valeu. Esse é só o começo. Eu acho que ela vai vir aqui mais algumas vezes. Valeu, gente. Obrigado, Geórgia. Nada. E até breve. Até. Valeu. Tchau.